Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Eu pretendo linkar esse vídeo lá no meu canal original que leva o meu nome por extenso, porque considero que é uma temática importante para os dois canais. Eu já tratei meio que en passant sobre contos e histórias populares em outros vídeos, em outras lives, em outros lugares. Mas eu quero tratar agora de uma maneira diferente, mais adequada a este canal, porque o museu pensa o entretenimento, as artes, a produção da cultura humana em termos históricos e historiográficos. Então, deixe-me começar por uma história que eu ouvi quando era criança, que se chamava O Amigo Urso. Era uma vez dois meninos que foram passear em uma floresta e estavam se divertindo muito até que se depararam com um urso. No exato momento em que o urso prestou atenção neles, o primeiro saiu correndo que nem um louco e subiu numa árvore e nem pensou em mais nada. O segundo, em pânico, pensou: se eu me fingir de morto, talvez ele não me queira. Então se jogou no chão, fechou o olho e tentou ficar o mais imóvel possível. O urso chegou perto, chegou perto, chegou perto e farejou esse menino dos pés à cabeça, se demorando mais perto do ouvido. E foi embora. Depois que o urso foi embora, o amigo desceu da árvore e se aproximou. E falou: nossa, que bom que você tá bem, né? Parecia que o urso estava falando com você. O que ele te disse? E aí o menino todo sério virou e falou assim: olha, o que o urso me disse é que o amigo que não está com você no momento das dificuldades não merece ser seu amigo e é melhor que você fuja dele para o resto da vida. Eu li esse conto em uma edição espanhola de contos de fadas que reunia de tudo: fábulas, contos morais, contos de fadas, mesmo contos de princesas, quando eu tinha lá pelos 8 ou 9 anos. E essa é uma fábula. É uma fábula do Esopo e no formato original se refere a dois viajantes e um urso. Quer dizer, quando Esopo concebeu essa fábula, eram dois adultos. Então, como todas as fábulas, ela tem uma moral, um ensinamento, algo a se levar para o resto da vida. E aí, eu comecei por ela porque eu quero falar um pouco sobre essa questão cultural do narrar do ser humano. Um bom contador de histórias tem prestígio nos grupos humanos desde a época das fogueiras e do nomadismo, quando mal e mal havia linguagem. O ser humano tem essa maneira de socializar e essa maneira de passar ensinamentos quando não há uma cultura propriamente dita, quando não há escrita, quando não... Isso começou assim e se perpetuou, mesmo com a chegada da escrita, mesmo com a chegada da filosofia, de outras maneiras de narrar, de outras maneiras de entreter. Um bom contador de histórias, um bom contador de causos, muitas vezes é a diferença de uma reunião bem-sucedida entre seres humanos ou
do momento em que se precisa passar o tempo e não há mais nada do que se dispor. E o que essas histórias contam? E o que elas não contam também? É interesse de mais de uma ciência humana. Tanto a história quanto a antropologia trabalham com esse tipo de material. E quem vai assistir vindo do meu canal original há de lembrar Robert Darnton e o primeiro ensaio desse livro, O Grande Massacre de Gatos, que se chama Histórias que os camponeses contam o significado de Mamãe Ganso. O que o Darnton faz? Ele pega uma porção de histórias que foram recolhidas das mais diversas fontes em locais diferentes e que apresentam elementos em comum e vai tentar analisar do ponto de vista do momento em que elas eram contadas, o que estava acontecendo no mundo naquele momento, se alguns dos símbolos que estão nessas histórias são atemporais, como querem alguns, são psicanalíticos, como querem outros, ou se são simplesmente históricos. Para isso ele usa também aquelas nursery rhymes, aquelas rimas horrorosas britânicas, como a dos Três Ratinhos Cegos e coisas do tipo, para tentar entender como eram as pessoas que contavam essas histórias. Não é só o que as histórias significam, mas você só vai entender o que elas significam se entender como eram as pessoas que as contavam. Não importa o que essas histórias significam para nós, se a nossa análise é histórica ou antropológica. O que elas significam para nós diz respeito a quem nós somos, mas é importante saber o que elas diziam para as pessoas há 200 anos atrás, há 300 anos atrás ou até mais, porque algumas histórias são muito antigas. E quanto mais se pega contos infantis, quer dizer, contos que foram transformados em infantis no século XX e se retrocede às suas formas originais, mas se percebe que a infância como nós conhecemos não existia, que as coisas que se contavam para as crianças estavam cheias de assuntos e de abordagens que hoje nós não apenas não usamos, mas nós poupamos nossas crianças de qualquer contato com esse tipo de material. Importante então entender por que essas histórias eram contadas desse jeito naquele momento e por que hoje não são mais. Senão, qual o motivo de saber? E é claro que é importante saber que a Chapeuzinho Vermelho original foi comida pelo lobo junto com a avó e não existia caçador e não houve final feliz. É importante saber que as irmãs da Cinderela cortaram os dedos dos pés para caberem no sapatinho, ou que a Bela Adormecida foi abusada pelo príncipe ainda dormindo e que ela só acordou quando deu à luz gêmeos e as crianças começaram a mamar e assim puxaram a agulha do fuso que havia provocado o seu sono. E vai por aí afora porque a sogra da Bela Adormecida era uma ursa que tentou a todo custo comer tanto as crianças quanto a Bela Adormecida, que depois se chamou Aurora. E tudo isso foi lentamente expurgado do corpo das histórias para que elas se adaptassem. Não é que antes elas não fossem para crianças, elas eram, mas é que a ideia de infância, antes do século XX, era outra.
Se uma criança podia começar a trabalhar com 6 ou 8 anos, por que se deveria poupá-la de detalhes escabrosos sobre sexo, morte e todo tipo de violência? Afinal de contas, durante séculos e séculos, ano sim, ano também, a Europa era varrida por guerras, endemias, da peste bubônica até a influenza. Doenças mataram e dizimaram a população da Europa mais de uma vez. Guerras se sucediam todo o tempo, não só por disputa territorial, mas por disputas dinásticas. E os camponeses estavam atrapados no meio dessa sociedade, em uma sociedade em que a mortalidade infantil era absurda, em que a mortalidade feminina por parto e suas consequências também, em que a estimativa de vida das pessoas muitas vezes não ultrapassava os 36 anos. E a maneira como se contavam histórias nesse meio não excluía as crianças do grupo à volta da fogueira ou à volta da lareira. Não se mandava as crianças dormirem cedo, não se dava comida especial para as crianças. As crianças faziam parte daquela vida e estavam expostas a todo tipo de influência que hoje nós consideramos inadequadas. E é por isso que nós expurgamos detalhe após detalhe até transformar essas histórias riquíssimas sobre o folclore e a cultura popular, tanto dos camponeses quanto dos citadinos, em coisas xarope, que compensa mais começar a escrever nossas próprias histórias do que expurgar cada vez mais narrativas antigas até transformá-las numa baboseira irreconhecível. Porque a nossa ideia de infância é outra. Então precisamos escrever histórias ou contar histórias de maneira a contemplar aquilo que nós pensamos ser adequado às nossas crianças. Mas não podemos esquecer do formato original dessas histórias mais antigas, porque são uma fonte de pesquisa histórica e antropológica inimaginável. Não apenas para entender o cotidiano dos camponeses e de alguns citadinos, mas para entender como se estrutura a arte de narrar. O ensaio do Robert Darnton aborda isso de uma maneira muito deliciosa, trazendo detalhes de histórias, tentando se movimentar. Primeiro ele faz uma crítica historiográfica muito pertinente de toda a abordagem antropológica e a abordagem psicanalítica, e depois ele começa a mostrar que muitas vezes a abordagem psicanalítica se prende a detalhes que não estavam nas histórias originais, que foram acrescentados depois, e que então pouca coisa vale para o historiador esse tipo de análise. Mas se a gente fizer um entrecruzamento de fontes com dados demográficos e a maneira como era a vida desses camponeses, nós podemos atribuir vários significados a essas histórias. Alguns significados são tão antigos que eles migram de uma cultura para outra. Quando eu li a fábula de Esopo, traduzida num formato adequado à minha idade, eram crianças e se chamavam Pepito e Pantito, porque a edição era espanhola.
mas provavelmente em alguma edição russa tivessem nomes russos, ou em alguma edição francesa tivessem nomes franceses. Uma boa história, ela pode ser recontada e a sua essência ser preservada. Quando você precisa despir a história de todos os detalhes que lhe dão sentido, aí o abismo entre as épocas se mostra. Mas essa fábula do Esopo, ela permanece no seu âmago, na sua linha narrativa principal, intacta. O que muda é a ambientação apenas. E é importante ter essa noção quando se conta uma história para um filho ou um neto, que essas histórias têm um passado, que essas histórias elas dizem muito de nós da maneira como as contamos. Uma história que fazia sentido para um camponês francês lá no século XVI pode não fazer sentido algum para um cidadino brasileiro do século XXI. Então é preciso readaptar essa história? Sim, se o que ela tem a dizer é importante readaptar. Ou podemos nos remeter a ela e criar uma história totalmente nova que se adeque à nossa realidade. Há muitas opções. A minha preocupação é que nesse vai-vem constante do contar e recontar, nós podemos perder de vista a quem essa história se dirigia. E para o historiador isso é uma perda irreparável. Para o historiador, perder de vista como aquele camponês se sentou na taberna e ouviu aquela história, ou como à luz de velas, em volta da lareira, com toda a família reunida, essa história foi contada por um padrinho, um visitante ou um agregado. Perder de vista esses detalhes é imperdoável, porque para nós historiadores a cultura é parte integrante da definição do ser humano. E muitas vezes, para entender outros arcabouços humanos, outras maneiras de socializar, outras maneiras de lidar com o trabalho, é necessário entender a cultura de uma maneira quase que densa, como diria Clifford Geertz. É preciso uma descrição inteira. E nem sempre temos todas as fontes para chegar a isso. E essa é a frustração do Darton, ao momento em que ele fala de um provérbio popular que é alguma coisa assim: quem é ranhento que se açoe. E ele, Darton, um homem do século XX, no momento em que está escrevendo, não consegue dar com um sentido para essa frase. Não consegue dar com um sentido que ele possa colocar em termos historiográficos. Agora, para nós, aqui no hemisfério sul, provenientes de uma cultura latina, dificilmente isso vai soar difícil de entender. Pode ser até difícil de explicar, mas nós temos vários ditos populares e provérbios que vão na mesma direção e que significam cada um cuide da sua vida. A minha avó Maria Garbonês costumava dizer:
Cada uno hace de su culo un pito y de su barriga un tambor. Ultimamente eu tenho visto na internet um outro que é assim, cada cachorro que lamba sua caceta. Se vocês me desculpam, né, a trivialidade e a vulgaridade, mas que tem a mesma linha de significado, que não precisa passar por um tratado, né, intelectual para entender que é cada um cuida da sua vida. Não se meta na vida dos outros, não seja um espírito de porco, como diria a música do Karnak do André Bujanra. A questão é, quando contamos e recontamos histórias, nós estamos recorrendo a uma habilidade ancestral de criar elementos de clímax, de anticlímax, de desfecho, de criar expectativas em quem está lendo ou em quem está ouvindo e satisfazer essas expectativas na medida em que queremos significar alguma coisa, em que queremos passar à frente algum tipo de conhecimento. Ficção pela ficção é algo do entretenimento muito mais recente. Ainda existe muito no entretenimento dessas morais consideradas maiores e inerentes ao ser humano, como não aceite conselhos de estranhos, não aceite nada de estranhos, não tente a sorte, não tente o destino, não aceite presentes de deuses que você não conhece, ou de elementais, ou de qualquer criatura mítica. Quando se conta essas histórias, muitas e muitas e muitas vezes elas são avisos de tabus, mas elas também são avisos de perigos, de que estar vivo significa um perigo em si. E que perigo é esse? É a morte. Qualquer bobeada, morre-se. E pode-se morrer sem nem perceber, ou pode-se morrer das maneiras mais atrozes. Mas esse é o risco inerente de estar vivo. E a maior parte das histórias ancestrais vão construindo essa noção de que é preciso ter cuidado, de que é preciso prestar atenção, de que é preciso cuidar da própria vida e não se intrometer. Afinal, a curiosidade matou o gato. O que contamos quando contamos? E o que as histórias nos contam e o que elas não nos contam? Essas são perguntas que abrem um leque para a historiografia sensacional. E, ao mesmo tempo, para a indústria do entretenimento, essas são perguntas que muitas vezes permanecem, mesmo com toda a roupagem high-tech, mesmo com toda a modernização nos recursos linguísticos, de efeitos ou nos recursos narrativos. O que contamos e o que não contamos quando contamos uma história, desculpando a redundância, é essencial para entender qualquer história. E isso é parte da historiografia também. Isso é uma parte riquíssima da historiografia, voltada para entender a cultura popular, o que se convencionou chamar folclore em priscas eras, mas principalmente
para entender como é que nós, seres humanos, nos relacionamos. Como é que nós ruminamos, deglutimos e devolvemos a nossa passagem pelo mundo. Tudo isso está inserido nas histórias que contamos. E essa é uma reflexão que não é nem sequer nova. Como eu disse, Darton já escreveu sobre isso, Natalie Zemon Davis já escreveu sobre isso, e existe toda uma linha que eu perdi contato historiograficamente por não ter acesso mais ao mundo acadêmico, mas que é importantíssimo até para entender por que os camponeses em determinados momentos se rebelam por pão e liberdade e por que outros camponeses engrossam os motins de igreja e rei. Por que determinados estratos sociais reagem da maneira que reagem e outros não reagem? Qual é a consciência? Como é que a consciência se estabelece? Quais são os pertencimentos dessas pessoas que as impedem de formar a consciência que nós gostaríamos que elas formassem? E enquanto isso não se estudar, enquanto se tratar o entretenimento e as tradições narrativas como algo separado para ser entendido por outros ramos da ciência, a história fica pequena. Enquanto nós mesmos não nos debruçarmos sobre esses temas, a nossa interpretação do devir histórico e tudo mais fica pequeno. Estou criticando um e outro? Não necessariamente. Eu tenho visto gente torcer o nariz para essa história com viés culturalista em mais de um nicho teórico. Não estou falando desse ou daquele historiador, não estou falando desse ou daquele produtor de conteúdo. Eu tenho visto muita gente torcer o nariz. Mas eu considero importante retomar essa discussão sempre. Quando você chega para uma criança de 3 anos e conta a história dos 3 porquinhos como nós a conhecemos, você está fazendo nessa criança, você está construindo aos pouquinhos a noção de que uma casa tem que ser sólida, de que você precisa de uma casa para se abrigar dos perigos e que você não pode abrir a porta para estranhos. Mas há mais de 40 anos que eu não vejo ninguém retomar a história do lobo e dos 7 cabritinhos que a mãe deixou em casa sozinhos com a recomendação de não abrir a porta para ninguém. E que o lobo se cobriu de farinha e colocou a pata por baixo da porta, tomou clara de ovo para afinar a voz, para fingir que era a mãe, e tanto fez até que os cabritinhos abriram a porta e não era a mãe, era o lobo e eles foram todos comidos. Que é uma outra história com outro viés, que é siga os conselhos dos seus pais. Se não é para abrir a porta, não é para abrir a porta. A sua mãe tem chave. Se ela perdeu a chave, ela vai e chama um chaveiro. Mas se ela te disse para não abrir a porta, você não abre a porta. Porque o que pode estar lá fora é um lobo. E o mundo está cheio de lobos. Lobos lupinos e lobos metafóricos. E como é que você contaria essa história para uma criança hoje, se as crianças têm que ser resguardadas da morte até a insanidade?
Uma criança de 8 anos, de 200 anos atrás, se viraria porque conhecia os sinais do mundo adulto. Uma criança de 8 anos do nosso entorno, e por nosso entorno eu estou falando, logicamente, de uma criança resguardada dentro daquele convencionalismo que é a família nuclear. Solta uma criança de 8 anos na rua hoje, a não ser que seja uma criança de um meio social mais desfavorecido, que teve que se virar desde que aprendeu a andar, as nossas crianças não se viram. Eu estou dizendo por isso que nós temos que fritar o cérebro das nossas crianças com histórias medonhamente gráficas sobre morte, violência e perigos? Não. O que eu estou dizendo é que essas histórias em algum momento merecem ser recontadas e merecem ser analisadas e merecem ser oferecidas para os adolescentes, talvez não mais para as crianças, como uma ferramenta de análise da realidade. Não vamos contar a história do lobo e dos 7 cabritinhos para uma criança de 4 anos antes dela dormir. Mas para um adolescente de 13, 14 anos, num estudo dirigido na escola, para analisar a narrativa, para analisar como é que se escrevia histórias, para fazer um estudo dirigido que misture sociologia, história, filosofia e até geografia, essas histórias se prestam. Essas histórias merecem ser recuperadas e merecem ser recontadas. E os nossos adolescentes merecem saber que eles não são o centro do universo, nem o centro dos problemas, nem os príncipes e princesas da coitadolândia. Que 200, 300 anos atrás se contava essas coisas para as crianças porque as crianças trabalhavam e morriam de peste e carregavam água dos chafarizes para casa. É importante dar essa noção de historicidade. E é importante que o nosso entretenimento possa ser visto com historicidade. Porque senão vira mais um fator meramente de consumo capitalista, em que eu leio ou assisto alguma coisa e descarto porque não tem mais significado, porque é algo temporário, destinado apenas a me entreter naquele X período do tempo em que eu estou interagindo com essa forma de entretenimento, mas não foi pensado para me oferecer mais nada. E é isso, gente. Se você está aqui no museu e quiser conhecer meu canal original, tem muita coisa lá que eu recomendo porque eu me orgulho de ter feito. Se você está assistindo no link que eu postei lá no canal original, considere conhecer o museu. Tem aqui na aba ao vivo várias lives em que eu contextualizo filmes e livros e até obras de arte. Os canais são complementares, eles não são excludentes. E eu gostaria muito que vocês tivessem a experiência completa. Então é isso. Cuidem-se muito, um grande abraço e até a próxima.